Bom, já ouviu falar sobre o perverso? Eu acho que sim. Eu vou ler para você uma passagem bíblica e você vai conseguir identificar esse aí com o nome popular que rola nas redes sociais e em todos os campos de terapia e relacionamentos. Isso, porém, sabe tu, que nos últimos dias virão tempos trabalhosos, porque serão os homens amantes de si mesmos, amantes de dinheiro, jactanciosos, soberbos, blasfemadores, aos seus pais e mães, desobedientes, ingratos, contrário à santidade, sem afeto natural, implacáveis, acusadores, caluniadores, incontinentes, cruéis, inimigos dos homens que são bons, traidores, obstinados, tendo sido inflamados pela fumaça do orgulho, amigos dos deleites muito mais do que amigos de Deus, tendo uma aparência de dedicação no seguir a Deus, mas o poder dela tendo negado. Também a estes viras as costas, afasta-te para longe. Porque provenientes de dentro deles são aqueles sorrateiramente se introduzindo para dentro das casas. Provenientes de dentro deles são aqueles que, aprendendo e nunca ao correto conhecimento da verdade, podendo chegar. Mas, daquela mesma maneira como Jacques e Jambres resistiram a Moisés, assim também esses resistiram à verdade. São homens tendo sido extremamente corrompidos de entendimento e réprobos quanto à fé. Então, aqui nós temos características, que são amantes de si mesmo e do dinheiro, soberbos, blasfemadores, rebeldes, não obedecem seus pais. Eu conheci um pai que dizia: de todos os meus filhos, este nunca me escuta. Sem afeto natural, incapazes de amar ou criar conexões. Geralmente eles usam um discurso: eu não me apego a ninguém, a nada nem a ninguém. Implacáveis, acusadores, caluniadores, incontinentes, cruéis, têm inveja de pessoas boas. Eles chegam ao ponto de armar estratégias para destruir a pessoa, que eles têm, que ela tenha mais do que ele, seja intelecto, caráter, prosperidade, qualquer coisa, que se ele vê uma pessoa boa, ele é capaz de fazer de tudo para destruir ela. Tem uma aparência de dedicação ao serviço de Deus, parece, mas não é. A palavra diz que o diabo anda ao redor procurando a quem possa tragar, como o leão que ruge, mas ele não é o leão. Então ele tem a aparência de presbítero, ministro de louvor, pastor, líder, tem aparência, mas não é um servo legítimo do Eterno. Por quê? Porque nega a palavra de Deus para si mesmo. Afinal de contas, a palavra é aquela que nos traz transformação de caráter. E é na prática dela que a minha vida muda, não é mesmo? E a palavra ainda instrui: vá embora, abandone, afaste-te para longe de pessoas assim, E ainda diz que eles entram sorrateiramente, se introduzem nas casas. Quantas pessoas são enganadas, abrem suas casas, suas finanças, sua vida, inclui essa pessoa e essa pessoa faz o quê? Mente, engana, trai, porque são traidores, são adúlteros, E a palavra também diz que eles, têm um entendimento corrompido, ou seja, eles vão usar a palavra de Deus sempre para você, para pôr o peso, o rigor do seu comportamento para te controlar, jamais para ela. Eu escutei ao ponto, eu ouvi, ao ponto de a pessoa dizer assim, eu mencionar numa carta de Paulo e dizer assim, mas Paulo não era Jesus, ele era homem que nem eu, para mim não serve. E isso me gerou um choque, porque quando nós vivemos a palavra de Deus, nós imaginamos que toda pessoa que professa, vive a palavra de Deus. Mas aqui, em 2 Timóteo capítulo 3, ele mostra para nós o porquê que hoje está tão em evidência
terapeutas, psicanalistas, psicólogos, psiquiatras falando desse transtorno, do perverso. Porque nos últimos dias isso seria muito evidente, muito pior. E nós vemos isso acontecendo. Nós vemos isso daqui exacerbando. Vemos milhares de pessoas que, por um desejo de ter uma família, de ter uma esposa, de ter um marido, porque não se limita somente ao homem, né? E isso se dá porque as mulheres estão invertendo a polaridade, os homens também. Então as mulheres acabam adquirindo algumas transtornos de personalidades que antes eram reservados somente aos homens, né? E nós vemos assim esse boom, ou seja, nós estamos vendo ali quando a palavra fala da seara, né? E aí é identificado que o joio cresce com o trigo, é dito assim, deixem que cresçam juntos. Vai ser separado na hora da colheita. Então hoje nós vemos o joio e o trigo ficando parelho. Isso é um sinal de que a colheita está chegando, né? Para os que praticam a palavra de Deus, é um sinal de alegria. Porque vivemos isso, clamamos por isso, queremos isso, esperamos por isso, né? A volta do nosso Messias. Eu quero, para finalizar, deixar um versículo também de Hebreus capítulo 10, o versículo 26, que diz assim: porque se deliberadamente pecando, depois de receber o correto conhecimento da verdade, então já não resta mais sacrifício a respeito dos pecados. Então aquela palavra, mesmo sendo o perverso, conheceu a verdade, porque usa a verdade para colocar um peso sobre a sua vítima, né? Conheceu a verdade, sabe da verdade, mas nega ela porque deliberadamente continua pecando, né? Continua na prática do erro. Para esses, não há mais sacrifícios para o pecado. Lá em Hebreus 6, ainda fala, né, que é impossível que alguém que conheceu a palavra, viveu a palavra, experimentou da presença de Deus, né, e caiu, retorne. E por que essa impossibilidade? Porque Hebreus ali no capítulo 6, ele sugere que a pessoa, se pudesse fazer isso, peca, arrepende, volta, peca, arrepende, volta, e nesse ciclo infinito, como o perverso faz, ele estaria de novo e de novo e de novo e de novo sacrificando Yeshua no madeiro e trazendo a vergonha e ele a público novamente. Por quê? Porque a palavra diz que maldito é aquele que for pendurado no madeiro, né? Então é muito sério, a palavra de Deus é séria, que você possa não se preocupar tanto com o outro, porque ali ainda diz, né, que mas não avançarão sobre o mais além, porque o desvário deles plenamente manifesta será a todos, como também daqueles que anteriormente se tornou. Então ele fala, né, que vai vir à tona a sujeira do perverso, tudo que ele faz, tudo vai ser exposto, né, e não vai permitir. Então assim, o Senhor é aquele que faz a justiça, né? A justiça é dele e nós cremos disso. Então que você possa viver a plenitude da palavra de Deus e se curar, se libertar e seguir a palavra como um manual de instrução para sua vida. Que o Eterno te abençoe e te guarde. Shalom, shalom.